Salve, pessoal! Salve, gente! Salve, pessoal! Estamos aqui para mais um Racionalcast de número 13 hoje. E hoje o Racionalcast a gente vai falar sobre os benefícios da leitura do livro Universo em Desencanto. Tudo bom, Priscila? Tudo bem? Bem, Vinícius? Bem, Então hoje nós vamos falar sobre os benefícios, né? Que a gente tem todos os dias e é uma prova para a gente de vida como que a leitura do livro dá esse benefício para a gente, né? Primeiro, para explicar para as pessoas como é que funciona cada pessoa, né? Cada mente de cada pessoa. Então a gente tem duas energias, que se chama energia elétrica e a energia magnética. Essas duas energias atuam no nosso ser, na nossa mente, na nossa cabeça, nos nossos costumes, na nossa vida em geral, e para que faça com que a gente faça determinadas coisas, sinta determinadas coisas. Então são duas energias. A elétrica, que é um pouco mais positiva, e a magnética, que é um pouco mais negativa. E elas nunca estão em equilíbrio, né? Tem hora que está muito elétrico, tem hora que está muito magnético. E aí, com esse movimento dessas duas energias que não estão em equilíbrio, a gente passa coisas na vida que a gente não gostaria de passar. E como que equilibra essas duas energias para a gente ter uma vida mais equilibrada? Porque é isso que todo mundo busca, é isso que a gente está em busca, né? De um equilíbrio na vida, porque as pessoas às vezes têm muito uma coisa e não tem outra. Daqui a pouco inverte, né? Tem hora que tem muita saúde, mas está sem Financeiramente, paz, às vezes está com problemas. Ou Às está vezes- muito bem financeiramente e a saúde não vai muito bem. Quando não é por uma coisa, é por outra, né? Não tem esse equilíbrio que todos nós buscamos. Isso. E a cultura racional, a leitura, né, do livro Universo em Desencanto, ela traz esse equilíbrio. Ela veio para nos equilibrar dessas duas energias, elétrica e magnética. Exatamente, porque através da leitura do livro, a leitura contém uma energia que se chama energia racional. E a única fonte dessa energia é o livro Universo em Desencanto. E essa é a única energia que consegue controlar e equilibrar as duas energias, a elétrica e a magnética. Porque ela é da nossa origem. Exato. Né? É uma energia da nossa origem. E só quem pode equilibrar o ser humano é a energia da sua origem, que é a energia racional. Por isso somos classificados animais racionais, porque somos de origem racional. Não é? Eu não vou nem sair muito desse assunto, mas essa semana eu estava lendo uma leitura e estava exatamente assim na leitura. O ser humano, ele não sai da mesmice. Ele está o tempo todo buscando de onde ele veio, como ele veio, para onde ele vai e como ele vai. Se você ainda não... Você fala, eu não estou buscando isso, é porque está no seu inconsciente ainda, mas uma hora vai vir para o consciente, né? Tudo que o ser humano faz, tudo, ele, no fundo, é o inconsciente dele gritando, vamos dizer assim, pedindo para ele descobrir, olha, de onde que você veio, como que você veio. Ou seja, de onde surgiu tudo isso? A insatisfação das pessoas já é uma prova disso. Isso. As pessoas estão insatisfeitas, elas estão o tempo todo querendo consumir muita informação em pouco tempo. Né? Você pode ver hoje no celular, as pessoas estão o tempo todo, tem que ser tudo muito rápido, porque ninguém consegue ficar 5 minutos em um determinado local ali, né? Num post, por exemplo. Então as pessoas estão com essa fome de consumir coisas o tempo todo, o consumismo de um modo geral, seja ele através da internet ou através de coisas Agora materiais. É um consumismo de informação, né? Informação. As pessoas querem, na internet é praticamente informação. Então tá o tempo Exatamente. todo. E aí a pessoa tá vendo informação, daqui a pouco aquilo já não é isso aqui, não é isso aqui, é isso aqui. É uma insatisfação, porque no fundo, no íntimo da pessoa, ela está insatisfeita, ela não consegue se aquietar, vamos dizer assim. Não é? Ela não consegue ficar tranquila, parada. Essa semana também, olha que interessante. Sem fazer nada. Eu vi só interrompendo você. Eu vi um vídeo essa semana de um médico falando sobre a dopamina. Que a dopamina, ela é o hormônio do prazer momentâneo.
Ela não é aquele hormônio que satisfaz você, entendeu? Então, aí ele até explicou isso que você está falando. Por que as pessoas ficam o tempo todo buscando ali, né, girando e tal. Ele falou que o próprio ato de você girar aquilo ali já é uma coisa que vai te dando dopamina, que você vai cada hora surgindo uma coisa nova. Só que é muito momentâneo. Então você está o tempo todo buscando e não te satisfaz. E não só com relação a essa parte da internet, mas na vida mesmo. Você vê que as pessoas elas estão o tempo todo muito insatisfeitas, ou com o trabalho que elas têm, ou com a vida que leva. Nada, ela está o tempo todo buscando coisas novas. Por quê? Tem pessoas que passeiam muito, né, que viajam muito. Não que isso seja errado, de forma alguma. Mas você percebe uma insatisfação interior, que aí eu acredito que entra nessa parte que você falou do inconsciente. Ela não percebe que ela está buscando tanta coisa para preencher o tempo dela, para preencher o vazio que ela tem dentro dela, e ela talvez nem tenha se dado conta disso. A maioria não sabe o que está buscando, né? Sabe que está buscando alguma coisa, mas não sabe o que. E aqui no livro Universo em Desencanto, a gente encontra essa energia poderosa, que é a energia do nosso verdadeiro ser. Para quem está chegando aqui e nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não tem noção do que é cultura racional ainda, porque para você ter uma noção, você precisa estudar primeiro. A gente não pode falar sem antes ter. Qualquer coisa que você escute alguém dizendo, mas é assim, assado, você precisa primeiro estar por dentro do assunto. Então, se você tem dúvida, estude para depois você falar com precisão, né? Poder falar com isso tudo autoridade. Faz parte de um desenvolvimento também de cada ser, né? Eu acho que todo mundo passa por essa fase na vida justamente por não ter um desenvolvimento ainda interno mesmo, né? Porque para qualquer pessoa que você faça essa pergunta, você pergunte isso que você acabou de falar, é certo você falar a respeito de alguma coisa que você não conhece? Todo mundo vai falar não. Mas todo mundo faz. Eu tô falando porque assim, eu já ouvi muitas pessoas, o Vinícius também já, falando sobre a cultura racional, por exemplo, sem nunca ter lido um livro inteiro. Sem nunca ter lido o primeiro volume inteiro, você teve estudado. Um essa semana na escola. Então, eu tô falando porque eu já lembrei que ele teve um exemplo na escola essa semana de uma pessoa falando coisas sem saber. Então, assim, como que a gente fala de algo se a gente nunca estudou? E são 1000 livros. Então, para a gente poder falar de um determinado assunto, a gente precisa saber sobre esse assunto do início ao fim, para a gente conseguir tirar uma conclusão e poder falar com propriedade. Então, eu só estou fazendo um alerta porque eu sei que pode chegar muitas pessoas novas aqui e, de repente, já ter ouvido falar, ou alguém que falou, fulano falou que é assim. Não, primeiro a gente deve estudar, e realmente quem estuda, por isso que vem as provas e as comprovações, que são os benefícios. A primeira coisa que acontece na vida de um leitor de cultura racional são os benefícios através da leitura. E aí, essa é a primeira prova de um estudante, né, de um leitor de cultura racional, porque ele começa a ver a sua vida mudando, da água para o vinho, começa tudo se organizar naturalmente, né? Primeiro vem os benefícios físicos, morais e financeiros, que a gente sempre encontra na leitura do livro. Como já se tem outros vídeos, no vídeo dos fluidos, sobre uma amiga que tinha muitos problemas psicológicos, tomava 12 medicamentos por dia, e quando ela, com uma semana de estudo, quem quiser dar um pulinho nesse vídeo, que é o vídeo dos fluidos, ela já percebeu que ela não precisava mais do medicamento. Então isso aí seria já um benefício que ela já estava recebendo com uma semana de leitura do livro, né? Então, e ó, pra você ver, no caso dessa sua amiga, ela conseguiu se livrar do quê? De drogas, porque os remédios que ela tomava são drogas. E a gente tem vários exemplos, né? Dentro da cultura racional, né? De pessoas que eram viciadas, né, em drogas, vários tipos de drogas. E quando começaram a ler, naturalmente foi deixando de usar a droga. Assim, não é uma coisa de um dia para o outro. Sim, naturalmente. É natural, sem pressão, né? E até junto aqui com a nossa família, a gente tem pessoas próximas a gente que começaram a ler o livro começo desse ano,
E a pessoa era muito tímida e foi bom pra ela, né? Porque ela era uma pessoa muito tímida, ela começou a ler e em pouco tempo a gente começou a perceber que ela mudou completamente. Da água pro vinho. Ficou uma pessoa que era mais pra baixo pra uma pessoa totalmente feliz, entendeu? Alegre. Ela era uma pessoa mais cansada, hoje em dia ela é uma pessoa mais disposta. Quando eu conheci essa pessoa ela Só era... dormia, né? Quando você conhecia. É. E hoje em dia você vê que é uma pessoa bem mais disposta. Uma Mais pessoa disposta, bem mais alegre, menos tímida. Ela sofria na questão da timidez, que ela não conseguia conversar muito com as outras pessoas. Então essa pessoa, ela teve a prova complexa ali do que o livro fez com ela. Não vamos citar quem que é aqui, mas essa pessoa sabe que é ela que eu tô falando aqui. Mas é uma pessoa conhecida nossa, então... Mas, ó, é um benefício gigantesco. É uma prova que a gente tá tendo É agora. pra prova que ela, a gente e a tá tendo prova, agora. assim, a prova foi pra ela. Nós já sabíamos que teria provas, né? Porque todo leitor, ele tem prova. Só que é tão rápido essa prova, logo que inicia, como essa amiga minha foi com 7 dias, essa outra pessoa que o Vinícius está falando também foi com pouquíssimo tempo. Começou a estudar o livro e ela pegou até que muito rápido, né? O primeiro volume, já passou para o segundo, já passou para o terceiro, e a mudança foi assim drástica, porque uma pessoa tímida e não gostava de ser tímida, não sabia se expressar, não conseguia se expressar, gostaria de ser mais, né, uma pessoa mais... Não conseguia conversar com as outras pessoas, fazer amizade. Fazer tanta Hoje em amizade. dia tá- E ela não gostava de ser assim. Então, assim, ela modificou, já está conversando, falante, mais alegre, mais feliz, mais sorridente. E tudo isso foi Mais uma prova disposta. para ela consequentemente, uma prova para nós também. Cada dia a gente tem mais provas também com as outras pessoas. E assim, e tem coisas que a gente gostaria que fosse do jeito que a gente quer, né? Que a gente gostaria que fosse, vamos supor. Tem pessoas que têm um certo hábito de alguma coisa, e essa coisa ela é uma coisa negativa, uma coisa magnética, e não tem o que faça, entendeu? É mesmo, imagina, eu vou dar um exemplo tosco aqui, né? Eu adoro leões. Adoro. Eu gostaria que o leão fosse mansinho para eu poder ficar junto com ele, andar junto comigo, assim. Mas não tem jeito. Não existe. A natureza daquilo ali, ele vai... Quando ele for novinho, ele pode até ficar de boa comigo, mas depois que ele ficar adulto, ele vai me engolir, vai me comer. Não tem jeito, é a natureza dele, entendeu? Então, às vezes, as pessoas têm uma... Dei um exemplo tosco aqui, mas não é isso. Às vezes a pessoa acha que não, mas eu gosto disso, eu sempre vivi... Tá, mas isso aí não tá te fazendo bem. E a pessoa não conseguiu enxergar ainda. Não enxergou ainda. E aí ela tenta, não, mas não é isso, e ela fica ali, às vezes fica por anos naquilo ali. Dando murro em ponta de Dando faca, murro né? em faca. E às Entendeu? vezes aquilo é que está atrapalhando dela viver uma vida melhor. E não tem jeito, não adianta você falar para a pessoa. É só esse livro que, se a pessoa tiver um pouco de força de vontade e persistência e começar a ler, ela vai perceber, vai chegar um momento que ela vai como é que se diz? Vai ficar muito claro para ela, tá vendo? Isso aí que você tá a vida inteira ligado, não é bom para você. Isso aí é o problema, é a raiz de todos os seus problemas. E aí, naturalmente, né, a pessoa perde aquele magnetismo por aquilo, Interesse. vai deixando, perde o interesse, vai deixando, a vida vai mudando. Né? O exemplo que a gente tem. Quantos exemplos a gente tem aqui? Muitos. É, Nossa, vários. se a gente fosse contar aqui, tem muitos É exemplos muito exemplo. de Muito benefícios, né? Os benefícios físicos, morais, Um exemplo, financeiros. Um dos exemplos que nem a gente está falando de drogas aqui são os centros de reabilitações de drogados que existem. Eles resolvem o problema? Claro. Enquanto o drogado está lá, resolve. Só que quando o drogado sai o que acontece? Volta tudo de novo. Entende? E isso a gente também tem exemplos, não é? Eu cresci em um bairro que tinha lá uma pessoa que... Uma não, né? Tem mais, mas vou falar de um. Que ele queria sair das drogas e a família internava, colocava, ele ficava bonito, voltava gordinho, bonito. E quando ele ficava de novo em casa, aí rapidinho já emagrecia, voltava para as drogas novamente. E era sempre essa coisa de vai e volta. E o ser humano ele é um ser de hábitos, né? E o hábito é uma coisa do elétrico e magnético. E para você controlar o seu hábito, às vezes as pessoas falam, eu controlo meu hábito. Não, você não controla seu hábito. Você troca seu hábito por outro se você for muito persistente.
Mas se você não for muito persistente, provavelmente aquele hábito vai continuar, vai voltar, né? Qualquer brechinha ele vai voltar. E a energia racional não deixa acontecer isso. E nós somos seres completamente dominados por energia. Tudo é energia. Para quem tiver interesse também, esse vídeo dos fluidos. E também tem um outro logo a seguir, que é o vídeo os habitantes. Não lembro o título do vídeo. As influências dos habitantes do vácuo. Também está aqui no nosso Racionalcast. Nós somos seres controlados por energia. Tudo aqui é energia. Se você não acredita... hoje em dia eu vejo que está todo mundo mais voltado para esse lado e acreditando mais nisso tudo, porque há um tempo atrás muita gente só acreditava no que é matéria, né? no que é material. E se você não acredita... Ponha uma música que você chora, por exemplo, e pense, por que você está chorando? Por que tem música que você ouve e você fica feliz? Ou um filme que você assiste e sente uma tristeza e chora também, ou aquele filme de comédia que você ri muito. Se tiver aquela pessoa assistindo o vídeo agora e falar, não, mas eu não choro com filme, eu não choro com música, eu não fico alegre com filme. Eu duvido que alguém não tenha, que essa pessoa não tenha nenhum sentimento. Não sei. Então, assim, a energia, ela controla. Na verdade, você vê que é a energia que controla você. Então, nós todos somos controlados por essas energias. E o livro Universo em Desencanto, como já disse, é um livro feito por uma energia superior através de palavras, através de letras, através de mensagens. E a prova maior é essa. Quando você começa a estudar, é essa energia que entra nas suas células, que entra no seu raciocínio, começa a desenvolver essa terceira máquina, que é o raciocínio, que ainda não tinha chego a hora dela ser desenvolvida. Nós temos aí a energia elétrica e magnética, que é a energia do pensamento e da imaginação, e essa terceira máquina, que é a máquina do raciocínio, que é uma terceira energia que chegou agora o momento dela ser desenvolvida. E somente o livro Universo em Desencanto, que contém essa energia da sua verdadeira origem, da nossa verdadeira origem, que é a energia racional, e somente a energia da nossa origem é que pode controlar a nossa vida, equilibrar a nossa vida. Nós falamos um pouquinho sobre o equilíbrio físico, moral e financeiro. Até ele fala na leitura. Mas por que financeiro? Porque nós também precisamos de um equilíbrio financeiro nessa vida material para que a gente tenha uma vida tranquila, equilibrada. E a cultura racional, ela é a cultura que equilibra a sua vida. Não é que você vai... Assim, estou falando porque tem muita gente que pode chegar aqui e falar assim, mas então eu vou ficar rico, porque muita gente é preocupado com isso, não é? Mas a energia racional, ela vai te dar o equilíbrio para que você viva com equilíbrio. Se você tiver que ser rico, você vai ser rico. Se você tiver que ser pequeno, você vai ser pequeno. Mas você vai conseguir ter uma vida tranquila, relativa aí às coisas que você precisa. Você vai ter o conforto relativo ao que você precisa. E isso é muito importante, isso é muito maravilhoso. É o necessário. Não é que você vai ter, vou ter só o necessário também. Não, você vai ter o que você veio para ter e muito além ainda, com conforto. Que ele fala isso o tempo todo no livro e a gente percebe, né? E eu sempre gosto de falar que é uma frasezinha, bem clichê, né, que fala. Mas o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada, e é muito verdade isso. Quando você está com a sua ligação na origem, você consegue ter um controle tão grande sobre a sua vida que tudo vai dando certo também na parte financeira. Você falou aí a respeito de acreditar na energia, né? Precisa acreditar na energia, Vinícius? Você acha? Se você vê um fio ali de energia elétrica ali, você precisa acreditar que se você botar a mão, você vai tomar um choque ali? Não. Então, assim, as coisas realmente verdadeiras, assim como a energia presente nesse livro aqui, você não precisa acreditar. Você precisa acreditar na lei da gravidade? Não precisa, não é verdade? Então, aí voltando para o nosso assunto aqui, quais os benefícios que esse livro traz? Então, assim, é uma coisa que você não precisa acreditar nos benefícios. Você faz o teste, né? Qualquer pessoa que ela duvida de alguma coisa, até uma coisa que é real,
Se a pessoa duvida que a lei da gravidade não existe, pula de uma altura que você vai ver aqui. Não pula muito alto, mas pula que você vai ver que você não voa, né? Vai ter uma coisa que vai te puxar para baixo. Então é a mesma coisa. Se você não acredita na energia faz um teste, né? Custa nada. O que eu acho assim, quando alguma coisa me apresenta e eu duvido, eu gosto de testar para ver se realmente, se eu tiver interesse. Porque às vezes você não tem interesse também. Não é? Pode ter gente assistindo esse vídeo e falar, eu não tenho interesse nisso, minha vida tá boa, tá tudo certo. Então... mas só o fato da pessoa estar aqui assistindo é porque alguma coisa chamou atenção. Por que se ela não tem interesse, por que ela veio? É o inconsciente que eu falo. É o inconsciente que eu falei no começo do vídeo. Às vezes, essa dúvida sua ainda está no seu inconsciente, não está no seu consciente. Né? E aí as pessoas vivem e passam a vida no automático, mas o inconsciente ainda não aflorou. A hora que aflorar o inconsciente, né, muitas vezes, na hora da morte, as pessoas afloram. Eu já li vários livros. Quando está perto, né? Não, na hora mesmo que a pessoa está ali para morrer, ela fala, gente, tudo isso que eu vivi não é nada. Não foi verdadeiro. Não foi verdade. Que realmente... Aí, naquela hora, ela tem esse desespero, vamos dizer assim, né? De saber. Então, é muito bom. Só que aí é tarde, né? Porque a gente está aqui por algum motivo. Ninguém está aqui à toa. Nós não estamos nessa vida de matéria à toa. Nós estamos por um propósito. Nós temos uma finalidade aqui. Nós temos uma missão aqui. Embora você tenha esquecido, mas ela existe. Então, as pessoas... Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Nada na vida existe, nada nesse mundo, nesse universo existe sem um propósito. Olha o propósito do Sol. Imagina se o Sol não segue o seu propósito. Fala, não vou esquentar ninguém hoje. Acaba a Terra, não é? Então, tudo tem o seu propósito. Uma florzinha ali, uma florzinha dessa aqui, ela tem o propósito dela. Ela não veio, ela não nasceu à toa. Ah, mas foi alguém que plantou. Foi, mas quem plantou também tem um propósito, né? De fazer com que de dar oportunidade para que essa planta cumpra o seu propósito. Então, todos temos um propósito. E em relação a que você falou da energia, também veio uma coisa na hora que você estava falando aí, é que assim, como que a gente surge, né? Como que a gente nasce? São duas energias que se encontram, né? O sêmen, que se encontra, o masculino e o feminino. Com o óvulo. Se encontra com o óvulo. E a partir dali, eles começam a ter uma relação de duas coisas que se transformam em 4. É tudo exponencial, né? E enquanto esses, vamos dizer assim, essas energias, né, estão se relacionando, estão conversando uma com a outra, tendo uma socialização ali, o seu corpo e a sua vida existe. Quando a gente morre, e eu lembrei até daquela coisa, falência múltipla dos órgãos, né? É engraçado, mas a gente, no momento em que a gente nasce, a gente já começa a morrer, né? Porque as células elas vão morrendo, vão nascendo, vão morrendo, e chega até o momento em que as células não nascem mais, não é isso? Então, por algum motivo, deixa de se criar vida ali naquelas células. E aí acontece o quê? Quando tem a falência múltipla dos órgãos, é porque vários órgãos foram parando de se replicar, as células, e aí chega uma hora que acabou, né? Então, esse tempo que a gente tem, que é curtíssimo, a gente precisa aproveitar, né? Porque é uma chance, é uma luz que se acende e daqui a pouco ela se apaga. Então, quando a luz está acesa, você tem a capacidade de enxergar. Ninguém enxerga no escuro. E quando a gente perde a vida, quando a gente morre, no fim da nossa vida, a gente entra numa escuridão de novo. E nessa escuridão não tem como você enxergar nada. Entendeu? A não ser que em vida você desenvolva os sentidos, né? Porque aí, acho que ontem você estava falando dessa leitura, né? Olha pra você ver que engraçado, uma coisa vai puxando a outra, né? Ontem ela comentou para mim de uma leitura que ela estava falando que quando a pessoa ela morre, se em vida ela não desenvolveu outros sentidos, ela vai ficar totalmente perdida, vamos dizer assim, né? Vai ficar na escuridão, porque a luz se apaga, então você está no escuro, você não sabe. E no escuro você pode acontecer muita coisa boa ou ruim com você não sabe para onde é que você está indo. Então, olha só. Você precisa saber se guiar. Eu acho que um dos maiores benefícios, né, desse livro é exatamente isso. É essa luz que a gente desenvolve, que é a luz da imunização racional. Mais um benefício importante também de ser falado aqui é com relação à calma. O livro Universo em Desencanto, ele traz essa calma, persistência na leitura. Através da persistência na leitura, você vai
obtendo uma calma que você não tinha, ou se você já for uma pessoa mais calma, com certeza você vai ficar ainda mais calma. Isso também é uma coisa que eu tenho bastante prova. Meu cunhado Zé, Zé Neto, que tem aí o canal dele também, ele até fez um vídeo falando sobre isso, porque o Zé, eu lembro dele pequeno, adolescente ainda, com 11, 12 anos, eu acho que foi quando eu te conheci, né? Ele era bem calminho. Você não conheceu seu tio. Ele era bem bravinho. E hoje em dia, nossa, não tem. Ele até fala, gente, eu não sei pra onde é que foi essa raiva toda. Se quer saber, pergunta pra minha mãe, né? Minha mãe que fala assim, nossa, o Zé, ele era muito bravinho mesmo, assim, esses menininhos bem enfesadinho, né? E assim, depois que ele conheceu a cultura racional, acabou tudo isso. Depois que ele começou a estudar os livros, sumiu. A minha sogra, ela ficou abismada, né? Falou assim, gente, como é que pode? Então, assim, isso foi uma prova muito grande. E ele permanece assim, calmo até hoje. Pode fazer o que for, que ele... Até minha sogra brincou uma vez, quando ele estava estudando e ele ainda não era casado, logo no início da leitura dele, ela falou assim, nossa, o Zé, acabou a força aqui da roça, porque eles moram na roça, né? E ela falou, acabou a força aqui da roça, todo mundo apavorado, querendo que voltasse logo, porque não dava pra fazer nada, e o Zé lá, ó, só lendo o livro dele lá com a lanterninha, podia tá acabando o mundo que ele não tá nem aí. E eu falei, ele que tá certo, não é? Então, assim, e daí em diante, ele nunca mais ficou bravo com nada, absolutamente nada. O Zé é muito tranquilo, muito. Então, assim, olha que prova grande, uma criança que desde pequenininha já nasce enfesadinha, bravinha, que ele até fala, eu era aqueles bravinhos de ficar vermelho. E assim, acabou. Ele era bravo de chutar canela de padre. Ele era desse tipo aí. Aí já dá pra ter uma noção. Ele chutou? Xingou, chutou. Olha isso. Zé Neto. Isso eu não sabia. Ele vai me xingar depois. Contando seus podres aqui, Zé Neto. Mas assim, olha que prova grandiosa de calma. E não só ele, a gente teve prova assim o tempo todo, e tem prova o tempo todo de pessoas próximas. Eu era nervoso também. Você também nervoso, era. Não era igual o Zé, mas era. Eu era bem assim... Eu perdi a paciência muito rápido, muito eu fácil. Acho assim, isso, né? Eu acredito que você é bem calmo, mas assim, a sua paciência ela se esgotava muito fácil por pouca coisa. Tinha muito pouquinho. Minha paciência era igual... Pavio curto, como dizem, né? Era quase negativa. Era mais um só. E agora já controla bem mais. E assim, é uma coisa muito natural, gente. Não é uma coisa... Mas a minha paciência aumentou, acho que por causa de você, eu acho. De mim? Por quê? Eu tive que desenvolver mais paciência, né? Você sabe, um homem casado, ele tem que ter mais paciência, né? Pra ele se manter casado, tem que ter mais paciência ainda, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Ela também virou mais paciente por causa de mim, não foi? O racional superior, ele fala no livro, é o homem lapidando a mulher e a mulher lapidando o homem. É para lapidação dos seres, né? Para que a gente se lapide. Então, assim, quando a gente é casado, a gente precisa realmente desenvolver paciência, porque tem coisa que ele faz que eu não gostaria. Assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu tô morrendo de sono, cansada, 10 horas, 10:30 da noite, ele tá vendo um vídeo, por exemplo, no iPad com a luz atrapalhando o meu sono. Então, assim... Mas eu comprei um negocinho pra você pôr não, mas não é a mesma coisa. Então, a gente acaba tendo que desenvolver essa paciência e falar, poxa vida, né? Falar com calma ali. Vamos dormir mais cedo, tô precisando. Eu levanto 5h15, você não. Com calma. Calma. A gente é obrigado mesmo a desenvolver uma certa paciência de um para com o outro para que viva bem, né? E além da calma, a gente desenvolve também a questão moral, né? Da organização física, moral e financeira, que fala sempre no livro. O que é a questão moral? A questão moral tem a ver com o nosso caráter, né? Com a nossa conduta em relação ao que nós devemos ou não fazer. Por exemplo, a gente vive numa sociedade e tem muitas coisas que, para uma sociedade funcionar legal, precisa que as pessoas tenham um bom caráter, não é verdade? Porque senão a sociedade... Ela se torna ruim de se viver, né?
E então, quando o Pai Manuel fala que tem esse equilíbrio moral, é porque a gente começa a ter uma noção maior do que a gente deve ou não fazer. Uhum. Entendeu? Porque todo mundo tem os seus costumes, os seus valores, as suas crenças, né? Tem religiões, tem várias coisas, certo? Então são valores, né, que a gente tem. E esses valores, é muito importante que a gente entenda esses valores que a gente tem, que na verdade não são nossos, foram passados para a gente. Porque um bebê, quando nasce, ele não tem valor nenhum, né? E aí, conforme ele vai crescendo, ele vai recebendo os valores da família, da escola, do meio em que ele vive. Porém, quando a gente chega numa idade adulta, a gente deveria ter condições de analisar esses valores para ver se eles fazem sentido ou não para a gente. Não é verdade? E o livro de cultura racional, ele tem mais esse benefício. Ele abre a nossa mente para que a gente consiga enxergar os valores que a gente tem e que a gente carrega durante toda a vida, se realmente esses valores fazem ou não sentido para a gente. Porque muitas vezes a gente está carregando valores da família. Que não são nossos. Está carregando valores da sociedade, dos amigos da escola, dos professores, que foram nos passados como certos, como leis até, como regras, mas muitas vezes não faz sentido para a gente. Entendeu? E não tem problema nenhum não fazer sentido um valor que faz sentido para sua mãe e para seu pai e não fazer sentido para você. E também não quer dizer que você vai desrespeitar o que o seu pai e a sua mãe sente, entendeu? Então, isso é o equilíbrio moral. É você saber o que faz sentido para você ou não, mas mesmo assim respeitar se faz sentido para o outro. Uhum. Entendeu? Então, não importa que se para mim algumas coisas eu já falei, bom, isso não faz mais sentido para mim, mas se ainda faz para minha mãe, ótimo, eu vou respeitar, jamais eu vou ir contra minha mãe ou contra qualquer pessoa que seja. Qualquer pessoa que tenha um valor que para você não faz mais sentido, mas você vai respeitar da mesma forma. Sim, o livro, na verdade, ele te dá orientações de como viver. Sim. Ele vai te trazendo orientações conforme você vai lendo, vai tendo a persistência na leitura. Você vai recebendo essas orientações e através dessas orientações é que você vai modificando a sua forma de viver e vai vendo na prática todos esses movimentos acontecendo com relação à parte física, moral ou financeira. E essas orientações, elas não vêm muitas vezes em forma de orientação por escrito. Ela vem muito num sentido, né? Numa coisa assim, de repente você está sentindo uma coisa, né? E aí você percebe que aquilo ali é realmente o que você precisava, entendeu? Muitas vezes, às vezes o que está no texto ali não é exatamente aquilo que você sentiu depois. Por isso é que assim, é uma coisa que não é necessário acreditar, porque você vai sentir, né? É uma luz. É um desenvolvimento dos sentidos. Isso. Através da leitura você vai se desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo os seus sentidos. Você vai ficando com os sentidos mais aflorados para tudo. E aí você vai vivendo a sua vida, fazendo coisas que de repente você nem percebeu, que são coisas já de orientação do livro, e depois que acontecem as coisas, você fala, nossa, olha, que maravilha isso, né? Uhum. Aí você percebe que realmente foi uma orientação. Por exemplo, gente, para vocês que estão assistindo, vocês não pensam? Todo mundo pensa. Toda hora tá vindo um monte de pensamento na cabeça de vocês para fazer uma coisa, fazer outra, comer uma determinada coisa. Vem e você simplesmente faz. Então você é controlado pelos seus pensamentos e, consequentemente, pelos seus sentimentos, porque o pensamento gera sentimentos que geram ações. Só que quando você é controlado pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos, sem se conhecer, você está sendo controlado por energias que você nem sabe. E essas energias que você é controlado, elas não estão nem aí para a sua vida. Para a sua vida de verdade, tanto matéria quanto a sua vida origem, ser, raciocínio. Quando você começa a desenvolver o seu raciocínio através da leitura dos livros e tem a persistência na leitura, você começa a receber um pensamento diferente. Um pensamento que começa a equilibrar a sua vida, um pensamento que quer o bem da sua vida, tanto material quanto a sua vida verdadeira.
Então você começa a receber através do seu raciocínio esse pensamento, que depois você começa a sentir que ele foi para o seu bem. Você faz e você percebe depois, olha, veio aquele pensamento, eu fiz e deu certo, por exemplo. E depois, de novo, com mais frequência. Quanto mais ligado à energia racional, mais esses pensamentos benéficos vêm com mais frequência. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Às vezes, você está na sua casa e vem uma vontade de tomar um chá, por exemplo, que nunca vem. Entende? E aí você vai descobrir depois que aquele chá era bom para uma determinada coisa que você estava precisando, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo também bobo, mas que já aconteceu comigo. De vir assim na minha cabeça de tomar um determinado chazinho, faz um chazinho. Veio um pensamento. Eu fiz e depois, como eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar, eu adoro pesquisar sobre a origem ou sobre os benefícios de cada erva, por exemplo. Eu fui pesquisar e vi que aquele chá era bom para uma determinada coisa e que eu estava precisando. Então, assim, você começa a perceber essas pequenas coisas no seu dia a dia e você fala, poxa vida, da onde veio esse pensamento? Se eu nunca tomava. Então, assim, são coisas que vão dando provas para você de que realmente o seu raciocínio está em ação e de que o raciocínio, sendo o dono da sua vida, ele quer o bem, ele quer o melhor para você. Ele quer o seu bem. Então, essas são uma das provas de que o livro fala com a gente, de que o raciocínio, quando ele está em ação, ele conversa com a gente através de um pensamento. Quando você se liga à sua origem, à sua natureza, ela começa a te ajudar. Como? Vou dar um exemplo simples também. Você, de repente, está precisando de um emprego. Tá? Você é uma pessoa que está desempregada, precisando de um emprego, precisando trabalhar. Se você se ligar primeiro na sua leitura diária e deixar o resto de lado, primeiro eu vou me ligar no que é certo. Eu vou acordar, vou fazer a minha leitura, depois eu vou sair para buscar um emprego, depois eu vou sair para resolver as coisas que eu preciso. Se você tiver com a sua persistência na leitura em dia, pode ter certeza. Se tiver um emprego para você numa determinada rua que você nem ia passar, a natureza vai colocar na sua cabeça para você entrar naquela rua. Por algum motivo, você vai ver ali o anúncio de que está precisando de um determinado cargo que é o seu, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Mas é basicamente isso. Porque como é a natureza que controla tudo, ela vai coordenando as coisas como tem que ser. Então, às vezes a pessoa pode pensar, mas como que eu vou ler e vai as coisas resolverem? A natureza vai resolver. É dessa forma. Ela simplesmente vai colocar na cabeça de alguém para chegar até você. Alguma coisa, ela vai fazer um movimento para que o seu emprego chegue até você. A gente tentou colocar aqui para vocês, nesse Racional Cast, um pouquinho, né, dos benefícios que a cultura racional, que a leitura assídua do livro Universo em Desencanto pode fazer por você. Para quem tiver interesse, esse livro... eu vou deixar aqui embaixo, mas já vou passar aqui para vocês. Tem o site www.culturaracional.com.br ou www.universoemdesencanto.com.br para que você adquira esse livro maravilhoso que vai mudar a sua vida, com certeza. Não é? É isso aí, com certeza. E é isso aí. A gente vai ter música hoje? Opa, hoje tem música. Então vamos fazer uma música para vocês para finalizar o nosso Racional Cast de hoje. Vamos lá. Vamos lá? E se você gostou, tá até agora aqui no vídeo, não esqueça de dar um like. Se inscreve aqui no canal que vai ter mais vídeos. E compartilha se você achar que alguém merece, que alguém queira, né, saber sobre esse tema. Tá bom? Valeu, pessoal. Vamos de música. Se balança, mas não cai. Ilumina eu, meu Pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Tudo começou assim, quando aqui na terra chegou Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Numa noite muito linda, uma estrela em seu portão caiu.
do sono. Sim, a rosa até chorou. Era o quê? Era o menino rei nesse mundo de desamor. Ai, Ai, eu. Ai, eu. Ai, eu. Ai, e hoje aqui na terra ele cumpre a sua missão de mostrar toda a verdade sobre a nossa criação. De onde vim, pra onde vou, quero saber. Nosso mestre nos ensina a conhecer. Ilumina eu, meu Pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Ilumina eu, meu Pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Salve. gente! Salve, gente!